O Homem Espiritual, de Watchman Nee, editora Betânia. Capítulo 2, do volume 2. O Homem Espiritual. Mesmo a pessoa regenerada pode ser carnal, pois seu espírito pode estar bloqueado por sua alma ou por seu corpo. Há duas opções para o homem. Primeira, continuar sendo um pecador moribundo ou ser um crente salvo. Segunda opção, continuar sendo um crente carnal ou converter-se num crente espiritual. A fé em Cristo nos converte em crentes regenerados e a obediência ao Espírito Santo nos converte em crentes espirituais. Ser espiritual é pertencer ao Espírito Santo. É ele que fortalece o espírito humano para que governe totalmente o homem. Se o cristão resiste à carne em todos os seus aspectos, rejeitando sua atividade, poder e opinião, ele é um cristão espiritual governado por seu espírito. A divisão de espírito e alma. Divisão de espírito e alma. Segundo Hebreus, capítulo 4, verso 12, devemos nos perguntar se vivemos debaixo da direção intuitiva do espírito ou sob a influência boa ou má da alma. Devemos permitir que o Senhor separe nosso espírito de nossa alma, em nosso andar cotidiano, aplicando a nós a sua palavra. Unidos ao Senhor em um espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, afirma que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esta união acontece em nosso espírito e não em nossa alma. Ela é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. E quando aceitamos sua ressurreição, ressuscitamos com Ele. Nos unimos a Ele em seu Espírito e, como consequência, estamos mortos para tudo aquilo que pertence a nós mesmos e vivos exclusivamente para seu Espírito. O Espírito entronizado do Senhor Jesus flui para o nosso espírito aqui na terra. Assim, a vida de Jesus é experimentada sobre a terra. E ele derrama o poder da sua vida através do espírito do crente, que é capacitado a transmitir vida. Tal união nos dá a vitória do Senhor Jesus, nos proporciona conhecer a sua vontade e inteligência, e nos proporciona experimentar a vida nos lugares celestiais, acima de todo obstáculo e dificuldade. Agora, tudo é compreendido com a visão do céu, reconhecendo o revestimento do Espírito Santo. Até que o crente aceite que sua alma é nécia e impura e deseje ser ensinado, guiado e fortalecido pelo Espírito Santo, seu crescimento espiritual estará bloqueado. Ele precisa deixar de buscar as coisas por conta própria e adotar a atitude paciente do discípulo, que aprende com o Espírito Santo em seu espírito. O crente precisa saber, na sua experiência diária, que o Espírito Santo vive nele e o ajuda a vencer sua carne. Precisa se entregar sem reservas a ele, para ser renovado e capacitado a submeter toda a sua alma e corpo à sua correção. Devemos adorar, respeitar e louvar ao Espírito Santo, que por sua graça mora em nós, tão pecadores, mora em nós para nos santificar. O fortalecimento do Espírito. Nosso espírito precisa ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, para que se torne forte. Precisamos urgentemente sermos cheios de poder em nosso homem interior. Um espírito forte é capaz de orar muito, com toda a perseverança, até que chegue a resposta.
se formos fiéis na obediência e na fé, pouco a pouco o poder do Espírito Santo saturará nosso espírito e fortalecerá nosso homem interior para a vida e a obra de Deus, nos concedendo domínio sobre nossa alma e corpo. Cada pensamento, sensação e intenção é agora governado por nosso espírito, andando segundo o Espírito. Para sermos sempre espirituais, precisamos estar alertas contra a nossa carne, negando-a continuamente e andando segundo a intuição do Espírito. O resultado disto é vida e paz. Viver no Espírito significa andar segundo a intuição. Esta é a nossa tarefa diária, seguir a delicada sensibilidade do nosso espírito. Algumas vezes, podemos sentir ou pensar repentinamente algo, sem entender o que significa ou o que Deus requer de nós. Sem entender o que significa ou o que Deus requer de nós. Devemos orar pedindo que nossa mente seja aberta e entenda. Quando captarmos o significado daquilo que percebemos intuitivamente, devemos obedecer. Andar no Espírito requer confiança e fé em Deus. Requer receber a direção de Deus em nosso espírito e esperar nele. Viver pela fé é não se perturbar por nada, pois você confia em Deus em qualquer circunstância e não depende do que pensa ou sente. O crente só deve iniciar uma obra se recebeu uma revelação de Deus para fazê-la. E só deve executá-la usando o poder de Deus e não o seu próprio talento, força ou habilidade. Somos homens espirituais quando sujeitamos nossa alma e corpo ao governo do nosso espírito, de tal forma que se tornam unidos a ele e se convertem em instrumentos para a sua expressão, sempre subordinados à direção da intuição. A emoção do homem espiritual é controlada e dirigida por seu espírito. Sua mente coopera igualmente com o espírito e sua vontade não mais insiste em seu próprio desejo como antes. Ela se adequa à vontade de Deus. O corpo do homem espiritual, com suas paixões e prazeres, está igualmente sujeito ao espírito. Em resumo, o homem espiritual, em primeiro lugar, tem Deus morando em seu espírito. Tudo nele vive pela vida do espírito e funciona com a força do espírito. Segundo, não vive segundo a vida da sua alma, pois ela é totalmente dirigida pelo Espírito. Terceiro, cada membro do seu corpo é um instrumento de justiça, de retidão. Cansaço físico, dor ou necessidade não mais o dominam. O homem espiritual pertence ao Espírito, é governado pelo seu homem interior, e todos os órgãos de seus sentidos obedecem a ele. Tudo procede do seu espírito. Não diz uma palavra, nem realiza qualquer ato que seja de sua própria vontade, mas renuncia ao seu poder natural e usa o poder do Espírito. Ele vive pelo Espírito.